Fala, cruzeirense! É hora de virar a chave. Chegou o momento do Cruzeiro entrar em campo pela Copa do Brasil. O que esperar das oitavas de finais? Como chega o CRB, adversário do Cruzeiro? É realmente uma obrigação celeste avançar às quartas da competição? Chega mais, porque eu quero falar muito sobre isso. Meus amigos e amigas cruzeirenses, infelizmente o Cruzeiro não chega às oitavas da Copa do Brasil vivendo o seu melhor momento. Vem de 2 tropeços consecutivos no Campeonato Brasileiro, com contextos bem diferentes, é bem verdade. O primeiro tropeço foi contra o Corinthians fora de casa em um 0-0, onde um ponto foi muito bem-vindo para o Cruzeiro. O problema é que depois disso a Raposa perdeu em casa para o Ceará de virada, numa péssima atuação. Mesmo com o objetivo principal de Copa Libertadores da América, o Cruzeiro não poderia ter perdido para o Ceará. Foi uma derrota inaceitável e que deixou algumas impressões negativas. Mesmo assim, o Cruzeiro é pleno favorito diante do CRB. E aí, como chega o CRB? Bom, vale falar rapidamente sobre o que é a temporada do time alagoano até aqui. Começou bem, foi campeão estadual, venceu o Asa de Arapiraca na final com o Humberto Louser no comando. Só que pouco tempo depois ele foi demitido. Isso porque o CRB caiu na primeira fase da Copa do Nordeste. E aí o seu substituto acabou sendo o Eduardo Barroca, muito conhecido pela passagem dele no Botafogo. Ele, inclusive, ainda é o treinador do CRB. Começou até bem a segunda divisão, completando 3 vitórias consecutivas nas 3 primeiras rodadas, mas depois disso o CRB caiu muito de rendimento. E aí não dá para colocar na conta do Barroca, tá? Dá para colocar mais na conta da montagem de elenco por parte da diretoria do CRB. É um elenco que tem pouca profundidade. O 11 inicial do CRB para estar disputando uma Série B é até competitivo, mas o elenco é muito frágil. O Barroca tem os seus problemas, mas de fato o elenco acaba sendo muito escasso para ele fazer algo mais qualificado dentro da Série B, que é o principal campeonato que disputa o CRB. E aí o CRB chegou a ter uma sequência de 6 jogos seguidos sem vencer na segunda divisão, até vendo o Z4 mais de perto. Só que chega para esse confronto contra o Cruzeiro vindo de uma grande vitória. Bateu até de forma surpreendente no sábado anterior à primeira partida, ao jogo de ida, o Novo Horizontino por 4-0. O Novo Horizontino, inclusive, que é comandado pelo Humberto Louser, ex-técnico do CRB. E a equipe paulista vem muito bem na segunda divisão, tanto que está na 3ª colocação. Mas foi uma vitória muito expressiva do CRB no Rei Pelé, que acabou fazendo com que o time alagoano viesse a subir algumas posições dentro da segunda divisão e voltar a sonhar levemente com acesso, já que está na 9ª colocação por 5 pontos do 4º colocado, que é, no atual momento, a Chapecoense. Então, vale ter sim um cuidado com esse aspecto anímico do CRB, que chega com uma certa euforia para a partida contra o Cruzeiro. E o que tem de positivo nessa equipe? Pessoal, antes aquele pedido especial, se inscrevam no Fala Cruzeirense. A cada 1.000 inscritos, cada Ipepa vão sortear produtos oficiais somente para inscritos. Então, não dê bobeira, hein? Se inscreva aí no Fala Cruzeirense. Individualmente, dá para se falar muito do goleiro Matheus Albino, que já tem alguma experiência, está com seus 30 anos de idade, mas é uma das referências técnicas da equipe do CRB, talvez seja a maior. Desde o ano passado, o Matheus Albino vem muito bem com a camisa do CRB, foi decisivo para que o CRB fosse vice-campeão da Copa do Nordeste, algo que foi muito importante para que o CRB, inclusive, já chegasse na Copa do Brasil à 3ª fase. Porque antes de eliminar o Santos na Copa do Brasil, o CRB não jogou contra ninguém na Copa do Brasil.
já entrou diretamente na terceira fase. Por quê? Porque o Fortaleza ele foi campeão da Copa do Nordeste em 2024 e acabou indo à fase de grupos da Libertadores, via Brasileirão. E aí, com isso, o CRB ganhou esse privilégio de chegar já à terceira fase da Copa do Brasil e deixou um time de Série A pelo caminho. Então, o Matheus Albino teve uma participação importante para que o CRB fosse vice-campeão da Copa do Nordeste no ano passado e até mesmo que a equipe viesse a se sustentar na Série B fraca que fez. E aí, em 2025, é um cara também que vem sendo muito importante dentro da segunda divisão e na Copa do Brasil foi decisivo para que o CRB eliminasse o Santos. Vale lembrar que na Vila Belmiro o confronto ficou empatado por 1-1 e no Rei Pelé ficou empatado por 0-0, com o CRB sofrendo bastante, especialmente na segunda etapa, onde o Matheus Albino teve que fazer grandes defesas. E na decisão por pênaltis, ele também foi muito importante. Então, é um bom goleiro, o Matheus Albino. Mais à frente, dá para se falar de GG, meio experiente, que já passou pelo Botafogo. Geralmente atua mais pela direita. É muito importante para o funcionamento do CRB em campo. Ele, inclusive, dentro da Série B, é o jogador com mais participações em gols. Ele tem 5 participações em gols. É um cara que consegue organizar bem o jogo, tem uma boa finalização, é um canhotinho, pega bem de média e longa distância, pisa muito na área também e tem uma boa bola parada, algo que certamente o CRB vai explorar bastante, até porque o Cruzeiro sofreu nesse quesito contra o Ceará. Então, o GG aí é uma outra boa valência técnica individual dessa equipe. A outra é o Danielzinho, também meio campista. Esse, inclusive, eu achei que daria em algo maior no futebol. Surgiu bem no Fluminense, explodiu no Fluminense, chegou até a formar dupla por lá com o Alan, hoje jogador do Flamengo, formou uma dupla de volantes, mas depois acabou caindo de rendimento. É um cara que sempre ficou numa intensidade abaixo, mas é muito técnico, sem sombra de dúvidas. É o jogador mais técnico da equipe do CRB. É quem tem mais facilidade para encontrar bons passes, que consegue ler o jogo de maneira mais aguçada. E é o líder em assistências do CRB na Série B. Então, se a equipe alagoana consegue, em alguns momentos, criar muitas chances de gol, e até vou falar um pouco mais para frente sobre isso, passa muito por conta do Danielzinho. E aí, olhando o setor de ataque, o principal destaque é o Thiaguinho, que já passou pelo Flamengo, tem 24 anos, ainda é jovem, um ponta, que joga mais aberto pela direita, em alguns momentos também pode jogar pela esquerda. Ele é o artilheiro do CRB na Série B, tem 4 gols, é um ponta muito rápido, muito agudo e que evoluiu bastante em termos de poder de definição. Tem algumas outras peças um pouco mais experientes também no CRB, mas que não estão se destacando tanto. O Douglas Baggio, por exemplo, outro ponta, que joga preferencialmente pelo lado esquerdo, mas pode jogar também pelo lado direito. Ele até brilhou contra o Novo Horizontino, fez 2 gols, mas não é um cara que vem tão bem. O próprio Mikael, que surgiu no Sport, chegou a passar por Internacional, por América Mineiro, teve uma breve passagem também pelo futebol italiano, tá lá no CRB, super questionado, inclusive, mas deixou a sua marca contra o Novo Horizontino. Realmente, o jogo contra o Novo Horizontino foi muito especial para o CRB, muito específico. Mas se eu tivesse que apontar destaques individuais, ficaria aí com Matheus Albino, GG, Danielzinho e Thiaguinho. São aí os grandes nomes da equipe do Eduardo Barroca. Equipe que, inclusive, cria muitas chances de gol. Tem um dado muito curioso do CRB dentro da segunda divisão, que ocupa hoje só a 9ª colocação, mas é a segunda equipe que mais cria chances dentro da Série B. São 42 chances criadas. Em contrapartida, é a equipe que mais perde chances. Já perdeu 30. Então, é um CRB que cria muito, mas que tem dificuldade para definir, para ser letal. Alguns jogos do CRB dentro da segunda divisão foram muito marcantes, né? Por exemplo, contra o Curitiba, dentro do Rei Pelé,
que o CRB perde por 1-0. O CRB amassou, obrigou o ótimo Pedro Morisco a fazer grandes defesas. Tem uma derrota também contra o América, no próprio Rei Pelé, que o CRB cria mais, mas acaba que perde por 2-1. Então, é um time que muitas vezes acaba pecando por não ter tanto poder de definição. Costuma propor muito jogo o time do Eduardo Barroca. Inclusive, tem até um bom índice de posse de bola dentro da Série B, mais de 50%, na verdade, até mais de 55%. Agora, falando sobre fragilidades, né? É uma equipe que não se defende bem. Tem um setor de meio muito ofensivo, com as presenças de GG e Danielzinho, que eu já destaquei, mas não tem muita força de marcação, combate pouco. Tem basicamente um volante mais combativo, que é o Igor Meritão, jogador também conhecido, que já passou por futebol mexicano, também pelo Criciúma. Ele, por muitas vezes, fica sobrecarregado. E aí, quando a gente olha para a primeira linha do CRB, tá o problema maior. Os dois laterais têm muitos problemas em termos de marcação. Geralmente joga o Everton pelo lado direito e pelo lado esquerdo o Matheus Ribeiro, que por várias vezes na carreira jogou como lateral direito, mas tem jogado mais como lateral esquerdo. Pode ser que para o confronto contra o Cruzeiro seja o Matheus Ribeiro pela direita e o Léo Campos pela esquerda. Mas não muda muito esse cenário de fragilidade de marcação. Os dois laterais marcam muito mal, costumam ter uma abordagem bem estranha, ter uma dificuldade de ocupar espaços, e isso acaba deixando a primeira linha sobrecarregada. Então, é um CRB muito frágil nesse sentido, que até comete muitos erros individuais. E aí o Cruzeiro pode se aproveitar. Mas é bem verdade, hoje o Cruzeiro acaba tendo um problema em relação aos pontas, né? O principal ponta do Cruzeiro nem é um ponta de ofício, que é o Christian. Então, por mais que o CRB tenha essa fragilidade, vamos ver se vai ter alguém para estar explorando isso. Mas, de fato, o Cruzeiro é muito melhor tecnicamente do que o CRB, mesmo tendo essa leve oscilação. E já tem um cenário legal para abrir uma boa vantagem no Mineirão, o que eu considero como uma boa vantagem. Pelo menos 2 gols de diferença, né? Para o Cruzeiro chegar mais tranquilo ao Rei Pelé. Se o Cruzeiro constrói uma vantagem mínima ou até mesmo não consegue construir, a tendência é que o jogo seja bem difícil no Rei Pelé, que é um estádio difícil de se jogar. A torcida do CRB costuma encher e certamente vai encher, ainda mais em um confronto contra o Cruzeiro. Mas, enfim, eu creio na capacidade da equipe do Leonardo Jardim de abrir uma boa vantagem. Não sei se vai uma equipe principal, há uma tendência, sim, de 3, 4 mudanças, como foi lá contra o Vila Nova na terceira fase. Mas, mesmo assim, é um Cruzeiro que tem a obrigação de vencer em casa e também a obrigação de avançar as quartas da Copa do Brasil. Sem a Copa Sul-Americana, que o Cruzeiro acabou sendo desclassificado com um vexame, o time precisa fazer mais na Copa do Brasil. Entra com essa responsabilidade a mais e eu consigo crer, sim, em uma disputa por título. O Cruzeiro não é favorito na Copa do Brasil. Tem times melhores. Mas é uma competição mata-mata, é uma competição em que o Cruzeiro conhece bem, em que tem uma conexão com ela, né? E já é fase de oitavas. Se o Cruzeiro passa do CRB como tem que passar, já vai ficar entre os 8 melhores. Dá para se pensar, especialmente no jogo de ida contra o CRB, em quem sabe uma variação. Leonardo Jardim faz um grande trabalho. Mas diante da queda de rendimento do Wanderson, de um Marquinhos que entra e não consegue ajudar, quem sabe o Jardim possa estar prezando mais por um Cruzeiro que tenha um jogo com maior profundidade, talvez sem tanta amplitude. E aí entra o Gabriel Barbosa. Acho que o Gabigol é uma boa opção para começar essa partida contra o CRB, quem sabe até ao lado de Matheus Pereira e Caio Jorge, para fazer com que o Cruzeiro seja mais criativo e principalmente tenha mais poder de definição. O Gabigol é um cara que pode tirar uma sobrecarga de Matheus Pereira, de Caio Jorge. Ele tem mais capacidade de dividir responsabilidade, de definir jogos, do que o Wanderson, né? Isso é um fato, do que o Marquinhos nem se fala. Vamos ver o que o Leonardo Jardim vai fazer para essa partida inicial contra o CRB, e aí, claro, acaba condicionando também muito o jogo da volta.
Se decidir pela mesma equipe, pelo mesmo esquema, melhor dizendo, fica a torcida, claro, para que alguns jogadores possam voltar a render bem. O Wanderson é um caso muito claro, né? Até cheguei a gravar um vídeo para o Fala Cruzeirense falando da importância do Wanderson. Coincidência ou não, acabou que ele, justamente depois do vídeo publicado, caiu de rendimento, fez 2 jogos ruins contra Corinthians e especialmente contra o Ceará. Mas, de fato, por mais que seja um período de oscilação, que acenda alguns alertas, é um Cruzeiro que tem que passar do CRB. O Cruzeiro precisa estar nas quartas de finais da Copa do Brasil. É isso, pessoal. Gostaram do vídeo? Espero que sim, viu? Deixem o like, é importante para fortalecer o trabalho. Quero também ver os comentários de vocês. Um abraço e até a próxima.